Pai do Senhor, povo de Deus, Angélica Caneiro aqui, bem-vindo de volta ao nosso canal. Maravilhoso estar com você aqui, fazendo a leitura bíblica, aprendendo sobre o texto bíblico, conversando, tirando dúvidas, às vezes não tirando, mas aqui junto com você, sentado com a Bíblia aberta, ouvindo a palavra de Deus. Esse é o vídeo em que vamos falar sobre o capítulo 10 de Gênesis. A gente está lendo desde o primeiro capítulo, a gente deu uma parada aí na metade do caminho, ficou alguns meses sem publicar novos vídeos, mas agora a gente voltou e voltou com tudo. Então hoje a gente vai ler o capítulo 10. No último vídeo, a gente leu o capítulo 9 e a gente falou sobre a descida do povo da arca, sobre o sinal da aliança do arco-íris que Deus colocou, prometendo que nunca mais acabaria a terra com água. E também há primeiros sinais de corrompimento, os primeiros sinais de que a humanidade está corrompida, que nós carregamos essa natureza adâmica, pecadora, caída lá do Éden, e que mesmo tendo exterminado toda a humanidade, não foi resolvido esse problema, porque esse problema está cravejado em nós. A gente está no livro de Gênesis, no capítulo 9. Eu dei um breve resumo para você que não assistiu. Se você não assistiu esses vídeos, Angélica, eu não assisti os vídeos anteriores. Você vai olhar aqui embaixo, tem a playlist completa do Bible Club. O que é o Bible Club? É o clube da Bíblia em que a gente senta aqui com o nosso chá, com o nosso café, com o nosso chimarrão e conversa a respeito da Bíblia. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição a playlist completa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, esqueça de falar sobre isso. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, para mim saber que você está aqui assistindo, para saber que você foi acrescentado espiritualmente, tá bom? Vamos lá, capítulo 10 de Gênesis, sobre o que vamos falar. Sem anotações hoje, apenas com a YouVersion no nosso celular, o aplicativo em que a gente tem várias traduções. Gente, capítulo 10 de Gênesis, vamos lá. Esse é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Muitos filhos por quê? Porque no último capítulo a gente viu que Deus deu uma ordem para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Então quer dizer que vocês vão ter que encher a terra. Se vira aí, ó, cada um com a sua esposa, povoar a terra. E eles fizeram isso com louvor. A gente vai fazer uma leitura com poucos comentários, porque é uma genealogia. Muita gente não gosta de ler as genealogias, mas, gente, as genealogias são muito importantes, elas estão aqui por um motivo. Por que que elas estão aqui no livro de Gênesis? Vamos voltar lá na história? Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, o Pentateuco, com os 5 livros de instrução para o povo de Israel. Então, quando ele escreveu esses livros aqui, ele estava com um povo em peregrinação no deserto, quando Moisés escreveu. Então, ele tem um porquê de escrever genealogias, principalmente nesses livros. Qual que é o significado? Ele quer relembrar o povo de Israel de onde eles saíram. Qual era a origem deles? Ó, esses são seus pais, esses são seus antepassados. Então, ele descreve toda a árvore genealógica do povo de Israel, para que eles entendam de onde eles saíram e como Deus os chamou. Correto? Vamos fazer uma leitura? Vamos fazer uma leitura rápida com os nomes lindos para você colocar o nome do seu filho, se você quiser. Vamos lá? Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodaim. E seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Você lembra da maldição de Noé? Lá na maldição de Noé, ele fala que Jafé, teria muito... Pera, vamos voltar para nós ler certinho, não falar bobagem, né? Calma aí. Aqui. Noé, quando tem um episódio da tenda, ele amaldiçoa Canaã e abençoa Jafé. Aqui diz que bendito seja o Senhor, que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. E aí a gente tem
um Jafé que ficou perto do quê? Da água, territórios junto ao mar. Em qualquer civilização, a água, quem tem acesso a ela é a que tem mais prosperidade. Por quê? Porque você pode navegar e você também tem a riqueza do mar, dos peixes e de tudo. É o cumprimento das bênçãos de Noé. Vamos ver Cã. Cã foram. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put, Canaã. E os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Os descendentes de Ramá foram Sebá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: esse homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, e a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Então, entre os descendentes de Cã, a gente vê guerreiros, porque, vamos novamente, aquilo que eu disse no último vídeo, as maldições e as bênçãos derramadas sobre os filhos ecoam sobre gerações. Quando Noé disse que Canaã seria servo dos seus irmãos, queria dizer que para ele teria que, e é daqui que saem os guerreiros. E ele deu uma prévia do que a gente vai ver sobre as cidades de Babel e de como a corrupção do homem vai expandir e muito. E quando eu digo que o homem já estava corrompido após descer da arca e já estava com Cã, aqui já mostra que é na descendência dele que a gente vai ver as próximas barbaridades que a condição humana pode levar. E aí a gente vê que a descendência de Caim continua entre eles. Mas agora é Canaã, né? A corrupção continua entre eles, mas agora com outra descendência. Misraim foi antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, nafituítas, patruzitas, casluítas, olha só o nome, calopsitas, e dos cafitoritas, dos quais descendem os filisteus. Outra descendência que a gente vê que vai ser um problema lá na frente. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amoreus, girgazeus, eveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e emateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim e próximo a Laza. E esses foram os descendentes de Cã de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. E aqui a gente vê Zebuseus, Amoreus e todo esse povo que Deus fala porque eles não podem se misturar. Lembre-se, para quem Moisés está escrevendo? Moisés está escrevendo para um povo que está indo à conquista de Canaã e essa terra já está possuída por outros clãs, por outros povos, e eles vão ter que tomar essas cidades. E toda essa galerinha aqui está lá. Os descendentes de Sem. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos e foi o antepassado dos descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Artaxade, Lud e Arã. E os descendentes de Arã foram Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. E Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg.
pois na sua época a terra foi dividida, e o irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. É muito interessante que os nomes das crianças eram dados de acordo com o que estava acontecendo. Por exemplo, Peleg foi, o nome dele foi dado, esse nome foi dado a ele porque na sua época a terra foi dividida. Então a gente vai colocar o nome da criança de Peleg, é de acordo com aquilo que estava acontecendo na época. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salef, Hazarmave, Gerá, meu Deus, é cada nome, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ubal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabade. Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupava se estendia desde Messá até Sefar, nas montanhas do leste. E esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. E esses foram os descendentes dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Então, tudo que há saiu desses três meninos. Todos os povos e nações saíram daqui. E deles, eles saíram de Adão. Então, todas as nações da terra têm início num único lugar. Todas as nações da terra têm início num único homem e numa única mulher, Adão e Eva, e a partir deles todas as gerações do mundo. Uma destruição da humanidade, todas as gerações do mundo saíram da família de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Espero que esse vídeo de genealogia tenha acrescentado alguma coisa no seu entendimento bíblico. Busque entender contexto histórico, busque entender o que as entrelinhas da genealogia dizem para você. Eu sei que, mas fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor, para entendermos que Ele tem um propósito em cada palavra dita no seu livro sagrado. Te agradeço por você ter ficado assistindo até aqui. Fica com Deus aí e beijo!